esta luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que mudou meu ser, e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Jesus, meu rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Sua graça e seu querer, hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e me rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, no passado já se foi. Vivo agora me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, bom dia. Um prazer, irmãos queridos, estar com vocês aqui na FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia. Essa instituição da igreja que é tão querida, que tem com a bênção do Senhor prosperado tanto e alcançado e abençoado a vida de tantos jovens. Deus seja louvado. Para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, nós que formamos o ministério A Voz da Profecia,
É um prazer muito grande estar aqui. E é claro, estar com você também que está nos acompanhando agora. Esteja nos acompanhando daqui de próximo a Belém, não é? Do Pará, seja do Amapá, do Maranhão, ou de onde quer que seja. Deus abençoe você e abençoe sua vida. Eu tive o privilégio há 14 anos de pregar no primeiro Adorai, que foi lá em São Luís, no Maranhão. E naturalmente que eu ainda era um pastor bem jovem na época, né? Até porque eu continuo jovem, graças a Deus. Ai, ai. Mas foi realmente um prazer aquela época e eu fiquei feliz com o convite aqui do pessoal daqui da União Norte, União Forte, para pregar em mais um Adorai. O meu desejo muito sincero é que o Senhor, por sua graça e misericórdia, possa me abençoar, e não somente a mim, mas os meus amigos do quarteto, e evidentemente a vocês que também estão aqui e estarão conosco nos próximos dias aqui na igreja, e você que está nos acompanhando aí de casa ou da igreja, ou quem sabe você está na casa de um amigo, de algum parente. Deus abençoe você. Você que está aqui no território administrativo da Igreja Adventista, que a gente chama de União Norte Brasileira, que compõe os estados do Pará, Amapá e Maranhão. E é claro, você também que esteja nos assistindo aí de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua casa. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Vamos orar assim como estamos? Pai querido, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sondas os corações. O meu sentimento é de profunda gratidão, Pai. Porque eu sei o quanto nesses últimos 14 anos Tens abençoado minha vida, minha família, o ministério que me confiaste, de modo que eu volto com alegria e gratidão no meu coração para participar outra vez desse projeto espiritual da Tua igreja tão relevante que é o Adorai. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Põe Tua palavra, Senhor, na minha mente, no meu coração, e ajuda-me a falar sempre com sinceridade, buscando revelar a Tua vontade para os Teus filhinhos. Peço a bênção do Senhor sobre os irmãos que estão comigo aqui na FAAMA, na igreja, e por todos que estão acompanhando agora. Seja onde for, nesse Brasil ou mesmo fora dele. Ó Deus, fala ao nosso coração, Senhor, por meio da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos à Bíblia? Vamos começar aqui no Evangelho de Marcos. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura na própria Bíblia, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, vamos inicialmente aos versos 21 e 22. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22. Na minha Bíblia está escrito assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque ele os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Marcos aqui está revelando o início do ministério de Jesus em Cafarnaum. E ele diz que quando Jesus chegou à cidade de Cafarnaum e começou a ensinar na sinagoga, que era a igreja dos judeus, o povo ficou maravilhado com sua doutrina, com seu ensino, com suas palavras. E o texto diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Estas últimas palavras são muito tristes, quando Marcos diz assim, não como os escribas. O problema é que os escribas eram os pastores de Israel naqueles dias. E eles não pregavam com autoridade. E é muito triste quando um pastor ou qualquer pregador não prega com autoridade.
E por que os escribas não pregavam com autoridade? Alguém dirá assim, talvez porque eles não sabiam falar direito. Falavam muito bem. Eles eram fluentes. Eles se expressavam bem. Talvez eles não pregassem com autoridade porque eles não conheciam muito bem o assunto que apresentavam. Conheciam, eles eram cultos. Muitos escribas sabiam, conheciam de cor livros inteiros da Bíblia, no caso do Antigo Testamento. Eles sabiam falar, eles tinham cultura, mas eles não pregavam com autoridade. E uma das razões por que eles não pregavam com autoridade é que a falta de coerência entre o que você diz e o que você faz é um fator preponderante para acabar com sua autoridade ao pregar. Você pode falar muito bem, você pode dominar muito bem o assunto que você está apresentando, mas se o seu auditório não acredita e não vê que você vive, ou pelo menos se esforça para viver o que você está pregando, então, por mais corretas e bonitas que sejam as suas palavras, você prega sem autoridade. Eu me lembro uma vez, estava lendo um artigo do professor Valdeci Lima, professor de teologia lá do NASP de São Paulo. E uma das frases dele no artigo, falando sobre pregadores, não só adventistas, mas de modo geral, ele disse assim, nossas palavras têm se tornado como espadas sem corte, por conta da falta de coerência entre o que nós falamos e fazemos. Triste isso, não é? Nossas palavras têm se tornado como espadas sem corte, espadas que não ferem, que não cumprem o seu propósito. Por quê? Pela falta de coerência, de harmonia entre o que nós falamos e fazemos, entre o que nós pregamos e o que nós praticamos, entre o nosso ensino e a nossa vida. Eu sei que estou falando aqui para vários pregadores e pregadoras, tanto pastores como eu sou, como outros irmãos que são voluntários, e você que está acompanhando de casa ou da igreja, também é pregador, é pregadora. Em nome de Jesus eu lhe peço, viva o que você prega, ou pelo menos se esforce para viver. É verdade que na pregação a gente sempre apresenta o ideal, e mesmo o pregador, e eu me incluo, muitas vezes não está no ideal que é apresentado, mas a igreja pelo menos precisa ver que a gente se esforça. A igreja precisa pelo menos ver que nós somos sinceros, estamos nos esforçando para viver o ideal que a gente prega. Os escribas e fariseus falavam muito bem, mas eles não tinham autoridade quando eles pregavam, porque as pessoas não notavam o esforço deles para viver o que eles ensinavam para os outros. Mas Jesus pregava com autoridade. E por que Jesus pregava com autoridade? Porque Jesus vivia o que pregava, e ele pregava o que vivia. Quando as pessoas olhavam para Jesus, e aliás é assim com todo pregador, as pessoas não só estão ouvindo suas palavras, elas estão vendo sua vida. A vida do pregador também prega, e aliás prega mais do que suas palavras, você sabe disso. Palavras são importantes, necessárias, imprescindíveis, porque as palavras instruem, mas é o exemplo que convence, é o exemplo que inspira. Quando as pessoas ouviam Jesus, elas não só ouviam um sermão, elas viam um sermão. Elas percebiam que o que Jesus dizia era a verbalização verdadeira do que ele acreditava, do que ele sentia. Era a expressão verdadeira das suas intenções, dos seus propósitos. Jesus falava de amor e amava, ele falava de perdão e perdoava, ele falava de honestidade e era honesto, era íntegro, era correto. Jesus não tinha do que se envergonhar. Assim deve ser você e assim eu devo ser, todos nós que somos pregadores e pregadoras, para que a nossa vida fale e confirme as nossas palavras. Jesus pregava com autoridade. Eu acho interessante quando o texto diz que quando Jesus começou a pregar, o povo se maravilhou. E Jesus gostou deles. Eles gostaram de Jesus. E eu sei que Jesus gostou muito deles, porque você que conhece a história do ministério de Cristo sabe que Jesus fez de Cafarnaum a sede do seu ministério na Galileia, no norte de Israel.
E, aliás, a maior parte dos 3 anos e meio, aproximadamente, do ministério pastoral de Jesus, a maior parte desse tempo ele viveu na região da Galileia, no norte de Israel. E ele fez de Cafarnaum a sede do seu ministério ali. Em Cafarnaum, Jesus esteve muitas vezes. Ele pregou vários sermões. Jesus realizou muitos milagres. Eles gostaram de Jesus. Jesus gostou deles. E é interessante, se você for a Israel e for visitar as ruínas de Cafarnaum, você vai ver que logo na entrada da antiga Cafarnaum tem uma placa bem grande. Está escrito assim: Cafarnaum, a cidade de Jesus. E você dirá, mas como assim Cafarnaum, a cidade de Jesus? Não foi em Belém, na Judéia, que Jesus nasceu, lá pertinho de Jerusalém? Foi. E Jesus também não viveu com a sua família lá em Nazaré, na Galileia? Foi. Mas por que dizem Cafarnaum, a cidade de Jesus? Exatamente porque Jesus passou muito tempo em Cafarnaum. Jesus gostou deles e eles gostaram dele. Mas vamos agora a um outro texto bíblico. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11. Acompanhe na sua Bíblia. Você que está em casa nos acompanhando, acho que essa câmera aqui, não é? Isso. Você está aí, está em casa, está na igreja, está acordado? Acompanhe também o texto, tá bom? Como eu já disse e repito, é um prazer para mim saber que eu estou falando não só para os irmãos daqui da FAAMA, mas falando para muita gente aí, aqui no norte do Brasil e nas outras regiões do Brasil e talvez até no exterior. Fique esperto aí, como dizem os jovens, fique ligado, tá bom? Apesar de você estar ouvindo essa mensagem assim, por meio de uma transmissão, mas eu tenho certeza que assim como Deus está aqui comigo e com os irmãos na igreja, Ele está com você aí também, se o seu coração está verdadeiramente aberto para Deus. Eu disse Mateus, vamos ao capítulo 11, agora versos 23 e 24. Jesus aqui faz referência ao povo de Cafarnaum, e ouça bem o que ele diz: e você, Cafarnaum, será... Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para com a terra de Sodoma do que para com você. Uau! Estranho, não é? Jesus gostou deles. Eles gostaram de Jesus. Jesus esteve muitas vezes com eles. Eles ouviram sermões, vários. Eles viram milagres. Ele esteve com eles muitas vezes. Mas agora, quando Jesus se refere a eles, ele diz assim: e você, Cafarnaum, pensa que você será elevada ao céu? Você será jogada no inferno. O inferno aqui é a palavra grega Hades, cujo significado é sepultura ou morada dos mortos. Jesus está dizendo assim: vocês de Cafarnaum, vocês pensam que vocês serão salvos? Não! Vocês serão condenados. Vocês pensam que para vocês há vida? Não, para vocês há morte. Salvação para vocês de Cafarnaum? Não, condenação. E aí Jesus justifica e diz assim, não foi? Eu li. Mas eu digo a vocês, aliás, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para com a terra de Sodoma do que para com você. Você compreende, não é? Não basta ouvir sermões e conhecer o ensino bíblico. Não basta ver milagres. Não basta gostar de Jesus, achar que Ele é legal. É preciso ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça de Deus. E a transformação começa quando diante da palavra que nós recebemos, nosso coração é quebrantado, nós nos arrependemos. O povo de Cafarnaum viu, gostou logo de cara eles gostaram de Jesus. Eles ouviram os sermões dele, aplaudiram, eles viram os milagres dele.
No entanto, eles não experimentaram, não vivenciaram o poder transformador do Evangelho. Olha aqui no verso 20, diz assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Esse foi o problema do povo de Cafarnaum, eles não se arrependeram. Chegou um momento em que eles já estavam acostumados com os sermões, com os milagres, e já não havia mais um processo de quebrantamento, de arrependimento e, consequentemente, confissão de pecados e transformação da vida. Eu, quando era garoto, eu já contei essa história na TV e talvez alguns aqui já tenham ouvido. Quando eu era garoto, lá na minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia. Sou baiano, tem baiano aqui? Sempre tem baiano. Sempre tem baiano. Eu sei que eu estava lá na minha cidade. Eu devia ter aí uns 13 anos, no máximo 14. E eu tinha muita vontade assim de trabalhar. Quer dizer, não tanto de trabalhar, mas de ganhar um dinheirinho. Então eu queria ter meu próprio dinheiro. E eu fui alimentando um sonho de trabalhar numa loja da minha cidade. Uma loja que vendia bicicletas. Porque eu também queria ter uma bicicleta nova, e eu não tinha, eu tinha uma bicicleta bem velhinha. Então eu pensei, vou fazer as duas coisas. Eu vou trabalhar naquela loja para eu ganhar meu din-din, e vou aproveitar e comprar uma bicicleta, porque certamente eu vou comprar com desconto e vou ter uma bicicleta zerinho da Silva. Então tá, aí eu comecei a pensar, aquela é a loja, é ali que eu vou trabalhar, mas só coisa da minha cabeça. Até que um dia eu criei coragem, me arrumei e fui ao centro da minha cidade, entrei na loja, procurei o gerente e me apresentei. Eu disse para ele, prazer conhecer o senhor, meu nome é Gilson, já há algum tempo eu passo aqui em frente da loja e eu sinto no meu coração que eu devo trabalhar aqui. O senhor precisa de alguém? Só faltei dizer com a minha eficiência, com a minha qualificação. O senhor precisa de alguém? Eu estou aqui. O gerente da loja me olhou assim de cima e embaixo, mas pense num olhar de desprezo, e ele só disse assim, não, e virou as costas e saiu. Durante alguns meses eu tinha certeza que eu ia trabalhar ali. O cara falou não e virou as costas, saiu, e eu fiquei ali parado assim. Aí eu saí da loja, é claro, e saí chorando. Oh, peninha. Como é que trata um menino assim, com tanta indiferença? Eu sei que eu saí da loja arrasado, e eu estava voltando para casa, isso era uma sexta-feira à tarde. Eu passei em frente de uma sorveteria, e aí veio um estalo assim, bom, não deu na loja de bicicleta, vai que dê aqui na sorveteria, né? Aí entrei, e procurei o dono, e me apresentei de novo. Eu disse, olha, o nome dele era José Maria. Eu disse, seu José Maria, eu posso trabalhar aqui, o senhor precisa de alguém nessa sorveteria para lhe ajudar? Ele disse assim, até que eu estou precisando de um garoto aqui. Eu disse, opa. Ele disse, mas você tem disposição de trabalhar o dia todo? Eu falei, não, eu estudo de manhã, seria só de tarde. Ele disse, mas tá bom, vamos ver. Ele disse assim, seu pai. Eu falei, meu pai pode vir aqui, confirmar com o senhor, tudo certinho, combinar com o senhor. Ele falou, tá bom. Ele disse, então vem amanhã. Isso era sexta. Eu pensei, sábado. Eu falei, o senhor fica aberto aqui no sábado até que horas? Ele disse, até umas 7h30 da noite. Eu falei, tá, então eu venho com meu pai aqui amanhã a partir de 6, pode ser? Pode. Aí cheguei em casa, contei para meu pai, fui para o culto jovem sábado à tarde, ansioso, e aí pronto, voltei do culto jovem rápido, chamei meu pai e nós fomos para a sorveteria. Meu pai começou a conversar com ele, um senhor simpático, e aí conversa boa entre os dois, combinando as coisas, mas aí o detalhe, né? Sábado. Aí meu pai disse assim, olha, mas tem uma coisa, nós somos adventistas do 7º dia, e meu filho, no caso, não trabalha no sábado. Ele disse, não. Meu pai falou, não. Aí ele disse assim, mas ele trabalha domingo, né? Meu pai falou, trabalha. Eu falei, não, me deu um desespero. A minha cabeça era de segunda a sexta, né? Quando falou assim, trabalha domingo, e meu pai, trabalho, mas eu não podia falar nada.
Bom, resumindo a história, eu trabalhei naquela sorveteria 2 anos. Domingo era um inferno, porque ficava lotado. E tinha gente que não tinha paciência. Terrível, mas foram 2 anos de aprendizado, né? Ganhava uma mixaria, mas deu para comprar uma bicicleta nova. Quando eu comecei a trabalhar na sorveteria, eu pensei assim, eu vou ganhar pouco, mas pelo menos sorvete deve ser de graça. E aí no primeiro dia eu perguntei para um rapaz que trabalhava lá, e disse, como é que a gente tomar sorvete, ele vai cobrar, o dono vai cobrar? Ele falou, fala com ele. Eu falei, não, mas me diga, fala com ele. Aí eu criei coragem. E aí o seu Zé Maria chegou lá na sorveteria, no primeiro dia de trabalho, uma segunda-feira à tarde. E eu disse assim, ô seu Zé, vem cá, se eu tomar um sorvetinho ou outro, assim, uma hora ou outra, assim, de vez em quando, o senhor vai cobrar? Ou o senhor vai fazer um desconto? Como é que é? Ele olhou para mim e disse assim, Gilson, ô meu filho, você está trabalhando aqui comigo, você acha que eu vou cobrar sorvete de você? Tome sorvete à vontade, a hora que você quiser, você agora é de casa, mas muito simpático. E quase que eu dei um beijo nele. Eu pensei, isso aqui é um paraíso, né? Eu não tinha dinheiro nem para comprar um picolé, como fala aqui, chup-chup, não é? Aquilo. Chopp, geladinho, um sacolé, tem vários nomes. Eu não tinha dinheiro nem para isso, quanto mais aquele sorvete assim mais caro. Eu pensei, isso aqui é um paraíso. Assim que o seu Zé Maria saiu, eu já fiz meu sorvetão. Porque eu fiquei com vergonha de fazer logo assim na cara dele. Fiz um sorvetão, 2, 3 bolas, e uau, delícia, melhor coisa do mundo. Aí depois eu fiz outro, e eu fiz mais outro, e eu fui tomando sorvete. E o outro rapaz que trabalhava lá, ele só ficava olhando para mim rindo, e eu pensava, mas é um bobão. Ele devia estar tomando sorvete, aproveitando, é de graça. Aí no segundo dia, sorvete. No terceiro dia, mais sorvete. Quando chegou sexta-feira à tarde, final da primeira semana, eu estava voltando para casa assim, me sentindo congelado internamente, sabe? Eu tomei sorvete demais. E na segunda semana, um pouco menos, mas ainda assim foi muito. E na terceira também. Eu queria experimentar de tudo, de todos. Para mim aquilo era um paraíso, era o melhor lugar do mundo para trabalhar. É verdade. Mas olha, depois de mais ou menos um mês, eu fui diminuindo a quantidade, diminuindo, que chegou uma hora que até o cheiro do sorvete, quando estava sendo preparado, me dava assim, um certo mal-estar. Nos 2 anos que eu trabalhei lá, depois do primeiro mês, quando chegava um sabor novo e a gente preparava o sorvete, eu pegava aquela paletinha que tem assim de madeira, tirava um pouquinho só para experimentar, só porque era um sabor novo, mas suficiente. Você já entendeu, não é? Aplicação espiritual. O grande perigo quando a gente ouve muitos sermões, vê muitos milagres, tem muito conhecimento bíblico e vive envolvido muito assim em coisas espirituais. O grande perigo é de que em algum momento essas coisas espirituais tão sublimes, tão especiais, se tornem comuns e até desinteressantes. O povo de Cafarnaum, a princípio, se encantou, mas depois começou a achar que Jesus era apenas mais um. Não se impressionavam mais tanto com seus ensinos, com seus milagres. Jesus tornou-se comum e até desinteressante para eles. E o propósito de Deus na vida deles não se realizou, porque o coração deles já não se quebrantava mais diante da maravilha do Evangelho. Ei, cuidado. O Evangelho, quando não salva, condena. Quando não santifica, endurece. Quando não nos leva ao quebrantamento, nos leva ao endurecimento. E muitas vezes, o mesmo Evangelho, que em uns provoca fé, em outros desperta até fúria. Tudo depende da maneira como nós reagimos ao Evangelho.
Tudo depende da maneira como nós reagimos às verdades bíblicas que nós conhecemos. Eu tremo, sinceramente, eu não estou falando disso só da boca para fora. Eu tremo quando penso nisso e falo a respeito disso. Porque eu me senti chamado para ser pastor quando eu ainda era um menino, um adolescente. E eu me formei com 21 anos de idade. E no próximo mês eu vou completar 60 anos. Eu sei que você acha que eu estou exagerando. Porque não parece, não é? Que eu tenho tudo isso. Mas é verdade. Por incrível que pareça. Mês que vem já vou fazer 60 anos. E já estou no meu 38º ano de ministério. A minha vida praticamente toda tem sido pregar o Evangelho, pastorear igrejas. Nos últimos anos pregando na Novo Tempo. Eu vivo para preparar sermões, para gravar sermões. Eu vivo para falar de Deus para as pessoas. Mas eu sou como você. Em algum momento, de tanto lidar com as coisas espirituais, eu temo que elas se tornem comuns para mim e até desinteressantes. E eu oro sempre a Deus e digo: Senhor, me ajude, eu não sou um artista, eu não sou um ator. Me ajuda, Senhor, a pregar com minha alma, com meu coração. Me ajuda, Senhor, a voltar aos tempos da minha inocência, da minha adolescência, quando eu sonhava ser um pastor, cheio do Espírito Santo, falando com poder para salvar as pessoas, para levá-las a Jesus. Eu tenho orado e pedido a Deus sempre que tenha misericórdia de mim. E eu peço a Deus que tenha misericórdia também de você que está me ouvindo agora, você que é um pastor, você que talvez seja uma pastora, você que é um pregador, você que é uma pregadora, você que mora aqui na FAAMA, está sempre aqui ouvindo sermões, você que estuda aqui, que tem culto de manhã, tem culto de noite, você que é professor de teologia, você que é aluno de teologia, Deus tenha misericórdia de nós, para que as verdades bíblicas que nós temos o privilégio de conhecer e sobre as quais nós até pregamos, que elas não estejam nos condenando, mas nos salvando, que elas estejam nos santificando e não nos endurecendo, porque tudo depende da maneira como nós reagimos ao Evangelho. O povo de Cafarnaum ouviu, viu, mas eles não se arrependeram. Por isso que Jesus diz assim: vocês de Cafarnaum, vocês pensam que vocês serão elevados ao céu? Não! Vocês serão jogados no inferno. Você já pensou se Jesus olhasse para você e olhasse para mim agora e dissesse assim: Gilson, você pensa que você será elevado ao céu, você será jogado no inferno? Eu diria: Senhor, misericórdia de mim. Ele dirá: filho, você se acostumou com o Evangelho, mas você não deixou que o Evangelho transformasse você. Você se acostumou com a religião, mas você não foi transformado pelo poder do Deus bendito que Ele chamou das trevas para a luz do Evangelho. Oh, que experiência triste a do povo de Cafarnaum. E essa experiência também, se a gente não cuidar, pode ser a nossa. Eu quero agora compartilhar um texto que está aqui na carta aos Hebreus. Se você tem a Bíblia e quiser acompanhar, carta aos Hebreus. Vamos iniciar aqui capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. A carta aos Hebreus, eu penso que, se não todos, mas a maioria sabe que é anônima. Nós não temos referência ao autor no texto da carta. Porém, muitos eruditos bíblicos, pesquisadores, creem, por algumas razões, que seja de autoria do apóstolo Paulo. Então, vou trabalhar considerando essa possibilidade. Paulo começa o texto dizendo assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então já começa a carta dizendo assim: olha, Deus nos falou antigamente, no passado, de muitas maneiras, e muitas vezes Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus se revelou a nós por meio de homens. Mas a ênfase está aqui: nesses últimos dias
Deus nos falou pelo Filho, evidentemente que ele está falando de Jesus. Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Agora vamos ao capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você percebe? Paulo diz assim: olha, no passado Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, e muitas vezes Ele se revelou a nós por meio dos profetas. Mas ultimamente nós temos o privilégio de ter Deus revelando-se a nós pelo Filho. Ou seja, o Filho de Deus tornou-se homem, habitou entre nós e falou diretamente com a gente. Que privilégio! Mas aí no verso 2, Paulo diz assim, no capítulo 2, verso 1, ele diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Paulo está dizendo assim: ei, que privilégio! O próprio Filho desceu do céu e revelou a nós quem é Deus. Ele se revelou a nós. Mas esse privilégio está acompanhado de grande responsabilidade. Por esta razão importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido, que nós temos aprendido. Paulo diz assim: para que delas nós jamais nos desviemos. Ele está dizendo assim para você: ei, você deve se concentrar na palavra de Deus, nas verdades que você tem ouvido. A essas verdades você deve se agarrar com intensidade, para que dessas verdades você jamais se desvie. Até porque se você se desviar das verdades bíblicas, verdades evangélicas que você conhece, para onde você vai? Para quem você vai? Não é verdade? Se nós que temos o privilégio de conhecer Jesus e o Evangelho, nos afastarmos de Jesus, nós vamos para onde? Nós vamos para quem? Qual a opção que nós vamos ter nesse mundo miserável no qual nós estamos vivendo? Cheio de controvérsias, cheio de enganos, cheio de ideologias, de fantasias, de crendices, de tolices, de futilidades. Se você se desviar das verdades bíblicas, evangélicas que você conhece, para onde você vai? Para quem você vai? Aliás, um dia Jesus até fez essa pergunta para os discípulos, não foi? Evangelho de João, capítulo 6. A Bíblia diz que Cristo fez um sermão e muita gente não entendeu o sermão, e eles disseram assim: duro é esse discurso, quem pode segui-lo? E aí João relata que muitos, por não compreenderem a mensagem de Jesus, desistiram de segui-lo. Então Cristo olhou para os apóstolos, os discípulos, e disse assim: e vocês? Vocês também vão me abandonar? E aí Pedro, que era o mais falante do grupo, ele tomou a palavra e disse assim: Senhor, para quem nós iremos? Nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que Tu és o Santo de Deus. Se eu me desviar do Evangelho, para quem eu vou? Se você se afastar, se desviar das verdades bíblicas que você tem tido a oportunidade de conhecer, para onde você vai? Para quem você vai? Você já reparou que geralmente é os crentes que abandonam o cristianismo, eles ficam aí perdidos no mundo? Para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Então Paulo diz assim: ei, apegue-se às verdades que você tem ouvido, agarre-se a essas verdades, para que você não se desvie delas, para que essas verdades cooperem para a sua salvação e não para a sua condenação, para o quebrantamento do seu coração, para o seu genuíno arrependimento e não para o endurecimento. Que essas verdades cooperem para a santificação e salvação sua. Apegue-se às verdades ouvidas. Você já ouviu, não é? O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. O mesmo sol que alimenta, nutre e fortalece uma planta que está viva, ele seca e queima a planta morta.
O mesmo evangelho que salva uns, condena outros, que santifica uns, endurece outros. O povo de Cafarnaum teve um começo promissor, mas um final desesperador. Um alegre começo e um triste fim. Em nome de Jesus, não será essa a minha experiência e nem a sua. Aqui mesmo no capítulo 13, eu já estou me aproximando do final. Capítulo 3 de Hebreus, agora a partir do verso 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Paulo diz assim: irmãos, tenham cuidado. Pastores, tenham cuidado. Pregadores, pregadoras, tenham cuidado. Todos os crentes, seja você novo na fé, ou já está há décadas no evangelho, como é o meu caso, tenha cuidado, para que você não tenha um perverso coração de incredulidade, que afaste você do Deus vivo. E você dirá: como assim? Eu corro o risco de ter um perverso coração de incredulidade? Eu tive colegas no meu tempo de estudante de teologia, e já depois, colegas de ministério, que abandonaram a fé e hoje são inimigos da igreja de Deus e alguns do próprio evangelho. Ei, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tenham cuidado, irmãos, Paulo diz, para que vocês não tenham um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Eu estou aqui em nome de Jesus para animar você. E quando eu animo você a permanecer em Jesus, o Senhor sabe, eu estou falando para você, mas ao mesmo tempo eu estou falando para mim mesmo. Vamos nos animar mutuamente, irmãos, para que nenhum de nós tenha um perverso coração que nos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, vamos nos motivar uns aos outros. Por isso que a igreja precisa se congregar. Não há salvação na igreja, a salvação está em Cristo, mas os que estão salvos em Cristo, eles devem estar juntos, para que eles se fortaleçam mutuamente. A igreja não é um fim em si mesma, a igreja é um meio tremendamente eficaz para que nós permaneçamos nos ajudando, nos apoiando mutuamente. Animem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, diz Paulo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quando nós terminarmos essa semana aqui, você estará mais perto de Deus, ou você estará mais longe do Senhor? Agora fala misericórdia, né? Misericórdia é o pior que é verdade. Toda vez que você ouve o evangelho, você se aproxima de Deus, ou você se afasta dele. Tudo depende de como você reage à palavra de Deus que está chegando para você. Nunca se esqueça disso. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Quando a gente terminar essa semana, você estará mais perto de Deus ou estará mais longe. Tudo depende da maneira como você reagir à palavra de Deus que lhe será apresentada. E é evidente que eu oro e peço a Deus por mim e por você, para que essa palavra bendita não nos condene, pelo contrário, nos salve. Porque esse é o desejo de Deus. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Ou acredite no que eu lhe digo, e eu lhe digo em nome de Jesus: todos os que se perderão, eles se perderão não porque Deus desistiu deles, mas porque eles desistiram de Deus. O prazer de Deus não é condenar ninguém, o prazer dele é salvar. Ele vai colocar no céu a maior quantidade de gente que ele puder colocar,
porque o prazer de Deus é salvar. Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa, para que ele viva. Em nome de Jesus, eu lhe peço durante essa semana que estaremos juntos, ao ouvir a palavra de Deus, ouça com oração e diga: Senhor, me ajude. Eu me lembro quando eu fui estudar no internato lá no NASP em São Paulo. Saí da minha cidade com 17 anos. E eu pensei assim: meu Deus, eu vou estudar no internato adventista. Eu vou assistir aula de teologia com pastores, professores de teologia. E eu pensei assim: uau, eu vou virar o maior santo do mundo. Eu fui assim. E eu me lembro que alguns irmãos da igreja até disseram assim para mim: você vai mesmo estudar teologia? Eu falei: vou, mas Jesus já está voltando. E na cabeça deles e na minha também, Jesus estava voltando. Mas eu pensei assim: não, eu vou, porque se der tempo eu vou me preparar para eu pregar para as pessoas que Jesus está voltando. E eu fui para o internato assim. Quando eu cheguei lá no NASP em São Paulo, que eu vi a igreja reunida, para mim todos eram santos, eu era o mais fraquinho de todos. Mas eu fiquei ali e disse: Senhor, que privilégio estar aqui. Mas o tempo foi passando, e quando eu estava terminando o 4º ano de teologia, eu estava orando dizendo: Senhor, me ajude. Eu entrei tão quente e estou saindo tão frio. Me ajuda, Senhor. Tudo depende de como a gente reage ao evangelho que nos é apresentado. E ao longo desses anos, Deus sabe o quanto eu tenho pedido a Ele que tenha misericórdia de mim, para que eu não pregue para a salvação de outros, e essa mesma pregação esteja contribuindo para a minha própria condenação. Deus abençoe você. No final da semana, pela graça de Deus, nós estaremos todos mais perto do Senhor, porque Ele vai falar conosco. Ele já está falando, e Ele vai continuar falando, porque Ele é bom, porque Ele nos ama, e que o seu coração esteja completamente aberto para Deus. Eu pedi ao Quarteto Arautos do Rei para cantar uma música que eu gosto muito. Esse, por sinal, é um dos clássicos do Quarteto Arautos do Rei. A mensagem dessa canção é de que se Jesus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, então, como diz a música, Ele não é mais nada. Ele não passa de uma ilusão. Mas a canção diz assim: se Ele for o primeiro, se Ele for o seu companheiro, motivo do seu existir, então você vai vencer. Glória a Deus. Ei, acredite, você que está me acompanhando aí da igreja, está reunido aí com os irmãos da igreja, você que está na casa de alguém, eu não sei, talvez você esteja sozinho, não importa. Em nome de Jesus, creia nessa canção que vai ser cantada agora. Se você fizer de Jesus o primeiro, o centro da sua vida, a razão do seu existir, você vai vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que age em nós do que aquele que está agindo no mundo. São mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Do nosso lado está o Senhor, quando o nosso coração se quebranta na presença dEle, quando nós pedimos a Deus que provoque em nós arrependimento, quebrantamento, que Ele nos desenvolva a genuína fé, o Espírito Santo atua, e agindo Deus, quem impedirá? Mas eu quero fazer um pedido para você que está acompanhando aí pela transmissão. O pedido é muito simples, e eu falo agora especialmente para você que não é membro da igreja. Você que é nosso convidado, nossa convidada. E é claro que esse convite serve também para todos os convidados que estão aqui presentes no auditório da FAAMA. O convite é simples. Se você deseja que a gente ore por você, para Deus fortalecer a sua fé e produzir genuína conversão em você. Se você, quem sabe, deseja que a gente lhe faça uma visita, uma pessoa de Deus será enviada à sua casa para orar com você e sua família. Ou quem sabe você deseja estudar a Bíblia, para compreender um pouco mais a palavra do Senhor. Ou você quer conhecer um pouco mais a nossa própria igreja, a Igreja Adventista. Ou quem sabe você já tem estudado a Bíblia, conhece o Evangelho e sabe que Deus está lhe chamando, e você quer ser batizado.
Então o pedido que eu lhe faço é o seguinte: entre em contato com a gente através desse número que você vê aparecer na sua tela. O número do telefone está ali dentro da minha Bíblia. Eu não estou lembrando de cabeça não, mas eu sei que ele está ali. E ele deve estar aparecendo aí na tela. Já está aparecendo aí? Muito bem. Então veja, você vai entrar em contato conosco mandando uma mensagem pelo WhatsApp. É um número de WhatsApp esse aí. Você vai mandar a mensagem para a gente pelo WhatsApp. E você tem essas opções que eu te falei: pedindo oração e a gente ora por você com prazer, ou então pedindo uma visita, pedindo o batismo, pedindo um estudo bíblico. Peça o que você quiser. A gente quer ajudar você na sua caminhada com Deus, tá bem? Peça o que você acredita que vai ajudar você na sua caminhada com Deus. Mas não tenha receio agora de pegar o seu telefone e mandar a mensagem nesse número que aparece aí na sua tela. Deus lhe abençoe. E Deus abençoe todos que estão aqui. E vamos ouvir essa canção linda. Enquanto eles cantam, o número continua aí na tela, para você mandar a mensagem para a gente. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz.
não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém, amém. Deus seja louvado. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Se ele for o seu companheiro, se ele for o motivo do seu existir. E tudo o que ele mais quer é ser o seu companheiro. Tudo o que ele mais quer é ser a razão da sua vida. Por isso, em nome de Jesus, não tenha receio de pedir ajuda na sua caminhada cristã. A igreja existe para isso, para nos ajudarmos mutuamente. Então manda mensagem para a gente, tá bom? Escolha aí das opções o que você quer, o que você precisa, e a gente, pela graça de Deus, vai lhe ajudar. Eu estou falando agora não só para quem está aqui na região norte do Brasil ou no nordeste, mas você que está no sudeste, no centro-oeste, no sul, manda mensagem, não tenha receio. Inclusive eu quero orar por você agora, mas eu gostaria de orar não só pelos amigos que estão nos acompanhando pela internet, mas também pelos que estão aqui presentes, que não são membros de nossa igreja e nos dão o prazer de estar aqui. Eu quero, nessa hora, juntamente com os meus amigos do quarteto, a gente quer conhecer vocês. Eu, assim, não sei realmente quem é. Eu não sei quem que está aqui, que é nosso convidado, nossa convidada, você que não é membro da Igreja Adventista e nos dá o prazer de estar aqui. Mas eu gostaria muito nessa hora de orar por você, pedindo a Deus para abençoar a sua vida, a fim de que cada dia você possa conhecer mais Jesus e possa amá-lo mais, para que essas verdades que você tem tido a oportunidade de conhecer, que elas santifiquem sua vida, contribuam para a sua salvação. Posso orar por você? Quem está aqui e gostaria de receber essa oração, que não é membro da igreja, mas que gostaria de receber essa oração? Amém. Tem mais gente aí? Geralmente começa assim, levantando a mão, para perder um pouco a timidez. Aí depois a gente costuma pedir para ficar em pé. Levanta aí em nome de Jesus. Você pastor no meio dessa multidão, ainda mais que essas câmeras aí, esqueça o povo, esqueça as câmeras. Pense que Jesus está olhando nos seus olhos e chamando você com carinho. Esqueça nessa hora de todo mundo e só pense nele, porque você é um filhinho, você é uma filhinha preciosa, uma pessoa querida para ele. E o chamado agora é para que você se entregue a Jesus. Essa é a oração que vamos fazer por você. Você já levantou a mão, já ficou em pé, agora só falta vir aqui e me cumprimentar juntamente com os meus amigos do quarteto. Venha aqui sem vergonha, venha sem medo de ser feliz. Vem cá, nos dê o prazer de cumprimentar vocês. Venham aqui, venham aqui. Vamos descer, né, amigos? Vamos descer um pouquinho. Aí, um prazer. Deus te abençoe. Eu vi como a senhora estava acompanhando o sermão com carinho. Deus abençoe a senhora. Fica aqui um pouquinho. Venham aqui todos, vocês que estão vindo desse lado de cá. Prazer. Ele está me convidando aqui para tomar um sorvete. Não, eu já voltei a tomar sorvete. Eu vou com muito prazer, ainda mais de tapioca. E aí, como vai a senhora? Muito prazer em conhecer vocês. Deus os abençoe. Que lindos, que lindo. Deus abençoe vocês. Prazer para a gente conhecê-los. Prazer. Como vai? Prazer. Quando terminar o culto aqui, a gente cumprimenta vocês todos, se vocês nos permitirem, com muito prazer, tá bom? Deus os abençoe, Deus te abençoe.
Que bom, quanta gente aqui. Eu não tá. Foi, amém. Eu nem imaginei que nós tínhamos tantos amigos e amigas aqui. Que lindo. Um prazer. Deus te abençoe. Prazer, amigo. Sejam bem-vindos. Deus te abençoe, meu amigo. Olha aí quanta gente. Tem mais alguém vindo? Tem. Venham aqui. Todos são muito bem-vindos. Esse é um chamado de Deus para você. Podem ficar virados para cá agora. Virem para cá. Que eu quero dizer só mais uma palavrinha e terminar. Mas eu quero dizer isso olhando nos olhos de vocês. Não é por acaso que você está aqui hoje na igreja. E você também não está aqui porque você é bom. Muito menos eu. A gente está aqui é por causa da bondade de Deus. É sempre Ele quem toma a iniciativa, mesmo que a gente não entenda ou não perceba isso. Por isso que eu digo que você está aqui não é porque você é bom. Você está aqui porque Deus é bom. Foi a bondade de Deus que de alguma maneira atraiu você para cá. E Ele está lhe chamando, porque você é muito amado. Você é muito amada pelo Senhor. E eu estou falando isso para você em nome de Jesus. E eu não estou dizendo isso só porque fica bem a um pastor falar essas coisas. Eu estou falando isso para você porque eu creio nisso com toda a minha alma. Você é uma pessoa amada e querida pelo Senhor, apesar de ser tão fraquinha, de tão fraquinho. E eu sei que você é fraco, que você é fraca. Eu sei porque nós somos muito parecidos. Eu meço você a partir de mim mesmo. Mas apesar de fracos, nós somos amados, porque Deus é bom. Ele não rejeita nenhum dos seus filhinhos. Então eu quero lhe fazer um pedido em nome de Jesus. Continue buscando a Deus, para que essas verdades bíblicas que têm de alguma maneira atraído vocês e chegado ao coração de vocês, que elas contribuam verdadeiramente para a salvação de vocês, para a santificação da vida de vocês. Se puderem voltar aqui durante a semana, vai ser um prazer vê-los pessoalmente. Mas se não puderem, eu convido vocês para assistirem aí pela transmissão, tá bem? Vou pedir à igreja então para se levantar agora. E você que está em casa, Deus lhe abençoe aí, na sua casa, na sua igreja. Os irmãos que estão acompanhando pela igreja também. E aliás, você que está em casa, todo mundo que está acompanhando agora pode se levantar aí em nome de Jesus, para a gente poder orar juntos, tá bem? Com o nosso coração unido. Eu vou fazer uma prece e depois o quarteto faz uma prece cantada, pode ser? Pode ser, maestro? Então eles vão cantar depois uma bênção, que é o que nós desejamos para vocês todos. Vamos orar juntos? Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, ao nos aproximarmos do final desse encontro abençoado, eu te agradeço, Pai, por termos iniciado essa semana do Adorai 2026. E quero te pedir, Senhor, por tua graça mais uma vez, que a presença minha e do quarteto Arautos do Rei aqui não seja, Senhor, por acaso, mas seja providência tua, que contribua para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos, daqui da Faama e de tantos outros lugares com os quais nós estaremos juntos durante esses dias. Que tudo contribua, Senhor, para o quebrantamento do nosso coração, para a santificação da nossa vida, para que não tenhamos apenas um alegre começo, mas que nós tenhamos um final espetacular, indescritível de glória na tua presença. Peço pela igreja aqui reunida e por tantos outros milhares de irmãos que estão acompanhando pela transmissão, ó Deus, renova a nossa fé, Senhor. Que nós não estejamos apenas perto do altar, mas estejamos perto do Senhor. Que estejamos todos, Senhor, salvos dentro da tua igreja e não perdidos nela ou fora dela. Misericórdia de nós, Senhor. Renova a nossa conversão, Pai, para que nós tenhamos prazer nas coisas espirituais, que nós jamais percamos a alegria, Senhor,
de estar nos teus caminhos e andar na tua direção. Santifica o teu povo, Senhor. E com o nosso coração unido nós te pedimos pelos amigos que estão aqui à frente e tantos outros que nos acompanham pela transmissão, que estão com o coração aberto para ti, pedindo ajuda na caminhada cristã. Ó Deus, recebe-os nos teus braços, Pai. Que ao final dessa oração todos estejam certos de que ouviram tua voz e estão sendo chamados porque são amados, e que todos nos entreguemos verdadeiramente a ti, e que a paz do céu, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé pra guardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz com a bênção do Senhor. E se o Senhor permitir, a gente se vê amanhã. Fiquem com Deus.